Graça e paz, irmãos da União Masculina Batista Ebenezer. É um privilégio poder falar com vocês. Eu sou o pastor Valdinei, aqui da Igreja Batista do Parque Valença. Já quero mandar meu abraço para o pastor Fernando Veiga e agradecer esse privilégio de poder falar com os irmãos. Foi pedido para mim trazer uma breve reflexão e hoje eu queria falar com os irmãos sobre o que fazer quando não se tem o que fazer. Sim, porque há momentos da nossa vida que a gente não tem o que fazer. Eu não sei você, eu sempre gosto de pensar em um plano B. Né? A gente vai fazer uma programação na igreja e eu sempre gosto de pensar em um plano B. Por exemplo, a gente vai fazer um retiro de carnaval e aí o pessoal vai escolher o local, escolher a chácara e preparar cada detalhe. Tem que ter piscina, tem que ter campo, um salão para o pessoal almoçar, um salão para culto. E eu penso sempre o seguinte, tá? E se chover, o que a gente faz? Qual é o plano B? O que a gente faz caso chova? Eu sempre gosto de ter uma segunda opção para quase tudo na nossa vida. Mas a verdade é que tem alguns momentos que a gente não consegue uma outra opção. A gente não tem um plano B, nem um C, nem um D, não tem mais o que fazer. O momento que a gente vive hoje como Brasil, essa crise que nós estamos vivendo, né? Muitos de nós estão vivendo assim, sem saber o que fazer. É aquele irmão que trabalhava, tinha suas contas em ordem, sua família em ordem, mas de repente veio o desemprego. Ou então aquele irmão que continua trabalhando, mas o salário foi cortado na metade. Tem aquele empresário que conseguia gerir os seus negócios, mas agora veio a crise e ele nem sabe como paga os funcionários. O que fazer quando não se tem o que fazer? Eu quero chamar você para pensar comigo lá na Bíblia. É interessante porque a Bíblia diz assim, Paulo diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente vai para a Bíblia aumenta a nossa fé. A gente olha a experiência daqueles irmãos que já viveram e isso nos traz esperança. Então eu quero te convidar você a ir para a Bíblia, ok? Lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19, conta a história do rei Ezequias. Ezequias é daqueles reis dos bons. Ele é rei de Judá, né? Nesse tempo o reino já está dividido entre Israel e Judá. Então Ezequias é rei de Judá, mas é daqueles reis temente ao Senhor, como foi o rei Davi. Ezequias fez um bom reinado, a gente observa que o reino prosperou com ele, mas ainda assim ele teve dificuldade. Ezequias ele teve que lidar com o problema de ataque dos inimigos contra Jerusalém. O rei da Síria, rei Senegaribe, ele vem atacando todos os reinos e ele está marchando, indo em direção a Jerusalém. Ezequias sabe disso, então Ezequias vai com o seu plano A, digamos assim. E o plano A dele era preparar para possíveis ataques. Então ele reforçou a muralha, colocou sentinelas em cima da muralha, preparou o exército, preparou o escudo, preparou lança para o exército. Ele estava se preparando o plano A para o problema que viria. Mas ele percebe que o plano A não era suficiente, porque o exército do inimigo era muito grande. Então ele manda embaixadores falar com o inimigo, embaixadores ir lá tentar fazer um acordo de paz e parece que a coisa vai estar certa porque o rei inimigo pede que ele mande então 10 toneladas de prata e uma tonelada de ouro. Ele limpou o que tinha ainda no reino para mandar para lá e mandou. Só que o inimigo não parou não. O rei da Síria continuou marchando. Então esse aqui fica com poucas possibilidades. Talvez uma possibilidade era fazer um acordo com o pessoal do Egito para vir socorrê-lo. Mas também não daria tempo, não funcionaria. Ezequias fica naquela situação que não tem o que fazer. A pergunta é, o que fazer quando não tem o que fazer? Interessante, porque o rei inimigo manda uma carta para Ezequias, aí eu já estou no capítulo 19. E a carta era uma carta de afronta. Ele diz assim, olha, você pensa que vai se livrar das minhas mãos? Tu acha que o seu Deus vai ser capaz de te ajudar? Eu tenho passado e para onde eu passo, eu tenho vencido todos os reinos, e os reis deles não podem me deter. Tu acha que o teu Deus vai conseguir me deter? Ezequias ele vai para o templo e ele vai orar. Ele vai pegar este problema e vai apresentar a Deus. Então, no capítulo 19, versículo 14 e 15, fala a oração que ele faz ao Senhor. Ele
apresenta a oração que ele estava fazendo ao Senhor. E diz assim, 14 e 15. Recebendo, pois, Ezequias as cartas da mão dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias estendeu perante o Senhor e orou. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubim, tu mesmo, só tu é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. É interessante que ele vai orar. Ele não vai murmurar, ele não vai ficar chorando, ele vai orar. Não é que o problema não seja pesado, não seja difícil, mas ele vai falar com Deus. Ele fala: Senhor, o Senhor está sentado entre os querubim. O Senhor é Deus de todos os povos da terra. Interessante isso. Esse aqui sabe que Deus, ele está no trono. Eu gosto lá do Salmo 103, quando diz assim, que Deus estabeleceu o seu trono no céu e ele domina sobre tudo. Repara, Deus, ele é Deus de todos, ele reina sobre todos, nada foge ao controle de Deus. Talvez a gente vê essa pandemia e a gente fica preocupado, aflito. Muitas vezes parece que o governo perdeu completamente a direção da situação. E a gente pensa, olha, está tudo fora de controle. Não está nada fora de controle. Deus continua no controle. Talvez não esteja no meu controle, nem no teu controle, e talvez não esteja no controle do governo, mas está debaixo da mão de um Deus Todo-Poderoso. É interessante que ele fala que Deus é Deus de todos, e ele fala ainda que o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Repara, não é só que ele está no controle, mas ele tem poder. Ele tem poder para governar, para controlar. Ele tem poder para tratar toda e qualquer situação. O Senhor está no controle, Ele está governando tudo. Hoje, na situação que nós vivemos, a minha vida e a sua vida, Ele está debaixo das mãos do Senhor. É o Senhor que governa, é o Senhor que dirige. Nada foge ao controle dEle. Talvez Ezequias não tenha um plano B para tratar. Ele não sabe o que fazer, mas ele ora. Irmão, o segredo está na oração, irmão. O segredo sempre está na oração. Ele vai orar, ele vai falar com Deus. Interessante porque a continuação do texto vai dizer que Deus manda uma resposta para ele. E a resposta de Deus é que Deus zomba daquele rei prepotente, Senaqueribe, o rei do inimigo, o rei assírio, que pensa que é o tal. E Deus vai falar que vai agir. E fala que nenhuma flecha do inimigo vai conseguir penetrar em Jerusalém. Nenhum soldado vai conseguir atacar. Que aquele rei vai ter que ir embora envergonhado. E o texto então fala que naquela noite, o rei Ezequias dorme com um problema. O rei Senaqueribe dorme com um grande exército. Mas no dia seguinte, o texto fala que do exército de Senaqueribe, 185 mil soldados, vou repetir, 185 mil soldados morrem em uma única noite. Eles dormem, mas morrem. Senaqueribe dorme como um vitorioso e amanhece como um fracassado. Ele tem que fugir, porque o problema foi muito grande, ele não tem como se levantar. É interessante porque Ezequias foi dormir com um problema, mas ele acorda com a vitória. A Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, quem completa? Sim, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor veio com vitória para ele, porque ele apresentou o problema dele diante do Senhor. Ele pegou aquele problema que ele tinha e ele levou o problema para Deus, e Deus visitou ele com resposta e com vitória. Eu quero ainda falar mais um detalhe, porque talvez nesse momento o nosso grupo se divide de alguns que não têm o que fazer e outros que assim, não, eu estou tranquilo, eu estou bem. Primeira questão, irmão, se você está bem, socorre quem não está bem. Mas se você está bem, você precisa pensar neste rei Ezequias, porque a história dele começa no capítulo 18, quando ele é levado ao rei. Como eu falei no começo, ele é levado a ser rei e ele foi um rei fiel ao Senhor. Ele começou a consertar tudo no rei, a estabelecer a religião, a estabelecer a adoração a Deus, e ele agiu sobre isso. Mas há um detalhe no capítulo 18, versículo 5, e eu quero ler com os irmãos, capítulo 18, versículo 5, está falando sobre eles assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira
que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Interessante porque o texto diz que antes dele e depois dele não teve ninguém, nenhum outro rei que confiou tanto em Deus. Sabe, irmão, a gente não tem que esperar chegar o problema para a gente passar a confiar em Deus. A gente não tem que esperar a gente perder o controle de tudo para a gente procurar uma ajuda de Deus. Não, irmão. Nós precisamos entregar o controle para Deus sempre. Deus é o plano A, Deus é o plano B, Deus é o plano D. Deus é o nosso plano, o nosso único plano. É Ele que vai mostrar a alternativa, mas nós temos que colocar nossa confiança totalmente no Senhor. Nesse tempo tão difícil que talvez alguns estão pensando, olha, o que fazer quando não tem o que fazer? Repara, sempre tem o que fazer. Sempre nós podemos buscar o Senhor. Que nesse tempo difícil o Senhor venha fortalecer a nossa fé e que possamos confiar ainda mais nele. Que Deus te abençoe. Quero novamente agradecer por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de nós e nos use para a glória dele. Amém?